Olá, turma! Eu sou a professora Marta Justino e vamos dar início às nossas aulas de língua portuguesa. Vamos começar! Hoje a nossa aula será sobre uma reflexão sobre a escrita, correspondência, fonema, grafema. É o tema da nossa aula de hoje. E o objetivo da nossa aula é que você possa grafar as palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema, regulares contextuais. Temos aí a habilidade, de acordo com a BNCC, F04, EF04, LP01PE e a EF35, LP12PE, certo? Então vamos lá. Antes, eu queria falar uma coisa importante para você, né? Sobre as nossas aulas. Então, o que é importante? Importante que você acompanhe as aulas, é importante que você acompanhe o calendário, que você saiba quais são os assuntos que vão ser apresentados. Quando a professora da sua turma solicitar que você assista a aula, você vai assistir a aula, né? Se tiver alguma atividade, você faz. Outra coisa importante, você separar o material que você vai precisar para estudar e também reservar um espaço, tá certo? Você precisa ter aquele espaço lá, aquele seu cantinho que você gosta de ficar com menos barulho, tá certo? A um lugar que você possa se concentrar, para que você possa aprender, tá? Não adianta você ir para um quintal onde tem um monte de gente lá brincando, correndo, porque você não vai se concentrar. Não adianta você estar na sala com a TV ligada, você também não vai se concentrar. Então, o importante é estar na sala, desliga a TV para você prestar atenção, tá certo? Se for assistir pelo YouTube, né? Se você assistir a nossa programação pela TV, então a TV vai estar ligada e você vai estar assistindo, não é isso? Então, realize e revise as atividades. Então, quando você tiver assistindo a aula, no final da aula e tiver alguma atividade e a sua professora pedir para você fazer, você realiza essa atividade, tá certo? Geralmente, no final da nossa aula, sempre tem um desafio para você. Então, é importante que você preste atenção à aula, que você pesquise e que você faça as atividades. Então, nós vamos aprender sobre correspondência, grafema, fonema. E aqui a gente tem uma imagem, né? Temos uma pessoa aqui falando e aí tá saindo várias letrinhas da boca dela. São as palavras que ela está falando, né? E ainda tem várias letrinhas aqui, várias coisas aqui dentro que ela está pensando, né? Está pensando em falar. Então, você sabe o que é correspondência? Ou melhor, você sabe o que é grafema e fonema? A gente está falando correspondência, grafema, fonema. Mas o que é isso, professora? Eu não sei o que é isso. Então, vamos descobrir o que é, tá certo? O que é grafema e o que são os fonemas. O que são os grafemas e o que são os fonemas, né? O que é que a gente pensa quando a gente fala a palavra grafema? Né? Vem de quê? De qual palavra? Eu acho que quando eu falo a palavra grafema, vem na minha mente gráfico, sei lá, alguns sinais, algumas coisas relacionado à grafia. Eu acho que é isso. E fonema? Fonema. Será que é algum som? Fone? Será? Vamos descobrir? Então, ó, grafema é a unidade mínima distintiva no contexto de um sistema de escrita. Por exemplo, a letra P e a letra D, ó, a letra P e a letra D, tá certo? São grafemas. Então, ó, presta atenção que eu tenho dois exemplos aqui de grafemas, que é a letra P e a letra D. Então, eu já sei que se a letra P e a letra D são grafemas, todas as outras letras também são grafemas, não é isso? É o símbolo, é a escrita. São grafemas distintos no sistema da escrita português, porque existem palavras distintas como todo e topo. Então, observa bem essa partezinha aqui, ó, essas duas palavrinhas. Eu coloquei o exemplo aqui da letra P e da letra D. E aqui no exemplo, eu tenho todo e topo.
Observa aqui, aqui, só na letra D e na letra P, houve alteração de sentido. A letra D deu o sentido à palavra de todo, mas quando eu coloquei um P no lugar do D, eu já tenho outra palavra, certo? Então, os grafemas são as letras, são os sinais gráficos. Agora, vamos ver o que são os fonemas. Fonemas são os sons produzidos pelos falantes, os quais se articulam e formam as palavras. Eles representam as menores unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. Então, eu já sei agora o que são os grafemas e também já sei o que são os fonemas. Ah, professora, está muito complicado. Explica esse negócio melhor? Vamos lá, vou explicar melhor para vocês conseguirem compreender o que são realmente os grafemas e o que é realmente os fonemas, certo? Então, eu já sei que os fonemas são os sons produzidos pelo falante. Então, vamos ver isso na prática. Exemplificando, o que é? Então, eu tenho aí a palavra sapato. Então, quando eu escrevo a palavra sapato, eu utilizo as letras que são os grafemas S, A, P, A, T, O. Para que eu possa escrever a palavra sapato, eu vou utilizar esses grafemas. Mas por que eu vou utilizar esses grafemas? Porque esses grafemas, quando eu vou ler, ele está transcrevendo, ele está saindo o som da palavra sapato. Então, ó, aqui eu tenho letras, tá certo? Aqui são as letras S, A, P, A, T, O. E agora eu tenho aqui embaixo, ó, os fonemas. E são representados desse jeitinho aqui, ó, tá? Com duas barrinhas, eles são representados entre barras. Qual é a diferença? Aqui eu vou ler letra S, aqui. Mas aqui eu tenho que ler o som da letra, que é justamente o fonema. Então, aqui está me representando o fonema, que é S, certo? Então, o som, o fonema da letra S é S. O fonema da letra A é A. O fonema da letra P é P. O fonema da letra A. O fonema da letra T, T. E o fonema da letra O, O. Então, quando eu falo esses fonemas aqui, ó, sapato, eu estou produzindo o som das letras, que são os fonemas, certo? Então, as letras são os grafemas, tá? Que nós utilizamos para escrever as palavras e formar os sons, para articular os sons, certo? Cada letra, cada grafema da palavra sapato representa um fonema. Então, aqui neste caso, eu tenho 6 letras e 6 fonemas, tá certo? Porque cada letrinha dessa aqui, ela é um fonema diferente. Então, realmente, eu tenho aqui 6 letras e 6 fonemas. Mas acontece isso com todas as palavras? Não, isso não acontece com todas as palavras. Eu vou encontrar algumas palavras, por exemplo, ó, hora. A palavra hora é escrita com 4 grafemas, 4 letras. H-O-R-A, certo? Então, aí está escrita a palavra hora. H-O-R-A. Então, eu sei que ela tem 4 letras, certo? A palavra hora é formada por 4 letras. Mas, fonemas, ela só tem 3. Por que ela só tem 3? Porque a gente sabe que a letra H, tá? A letra H aqui, ela não vai ter um som. Ela vai ter o mesmo som da vogal seguinte, tá certo? Então, se ela está perto de uma vogal O, ela vai ter o som de O. Então, aqui, H-O, eu tenho apenas um som, que é O. Ra. O som da letra R, que é R, e o som da letra A. Hora. Então, aqui neste caso da palavra hora, eu tenho a palavra hora é formada por 4 letras e 3 fonemas, certo? Porque existem alguns fonemas
que são representados por duas letras. E aí eu trago mais exemplos para vocês. Olha só, preste atenção. O mesmo acontece com as palavras chocolate, chave. Essas duas palavras aqui, elas são escritas com CH. A primeira sílaba dela é xó. Essa primeira sílaba aqui, xó, ela é formada por 3 letras. Mas quando eu leio xó, eu só estou reproduzindo 2 fonemas. O fonema x e o fonema o, certo? Então aqui é chocolate. Tem 9 grafemas, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 grafemas, 9 letras. E 8 fonemas, tá certo? Porque o CH, ele só tem um fonema. Assim como na palavra-chave, que tem 5 grafemas e 4 fonemas, certo? Então, o CH, ele representa um único fonema, que é o X, certo? O CH, ele tem o mesmo fonema da letra X, tá certo? Então, tanto a letra X quanto o CH, eles têm o mesmo fonema. E aí, por isso que às vezes a gente confunde, a gente não sabe se a palavra é escrita com CH ou com X. Mas para que a gente possa descobrir isso, é importante que a gente faça o uso do dicionário, tá certo? Então é sempre bom, quando a gente estiver com dúvida, como é que se escreve a palavra, se é com X, com CH, então é importante que a gente busque procurar fazer uma pesquisa no dicionário, tá certo? Então aqui, na língua portuguesa, existe correspondência bionívoca entre os fonemas. O que é isso, professora? Existem algumas letras no nosso alfabeto que, independente de onde ela esteja na palavra, ela vai continuar tendo o mesmo som. Ela não empresta o som dela para outra letra e ela tem um som próprio, não muda, independente de onde ela estiver, certo? Porque, olha, a letra X, ela empresta o sonzinho dela para o CH, não é? Chave, chocolate, ela empresta o som dela. Mas essas letras aqui, ó, presta atenção nessas letras. Essas letras aqui, esses sons, o pan, o ban, o dan, o tan, o van e o fan. Esses sons representam a letra P, B, D, T, V e F, respectivamente aqui. Som e letra. Então, o que é que eu vou mostrar para vocês? Que independentemente de onde essa letra estiver, ela vai ter o mesmo som. Aqui ela tem o som do pato, aqui apito e aqui planeta. Independente, ela pode estar antes de uma vogal, depois de uma vogal, ela pode estar junto com outra consoante, mas ela vai ter sempre o mesmo som. O mesmo acontece com a letra B. Bola, lobó. Eu não mudei o som da letra B, nem no começo da sílaba e nem no final da sílaba. E muito menos na sílaba complexa aqui, ó. Bra, bra, certo? Bola. O som que eu estou emitindo é o mesmo nas 3 palavras, independente dela estar no início, no final ou junto de outra consoante. E aqui eu tenho ainda a letra D, dado, soldado, dragão. Não muda o som. Teto, trator, palito. Continua com o mesmo som. A letra T tem o mesmo som onde ela estiver. E a letra V. A letra V, vaca, cova e livro. Certo? E por último aqui a letra F, facão, afiada e flauta. Então, ó, não esquece, tá? Essas letras são apenas 6 letras do nosso alfabeto, que independente de onde ela esteja, ela vai continuar tendo o mesmo som, tá certo? Mas por outro lado, existem também alguns grafemas que podem representar mais de um fonema. E aí agora eu tenho diferente, o oposto. Lá no anterior, eu tinha as letras, aquelas 6 letras, P, B, D, T, F, V, elas não mudam o som, não muda de som e nem presta som para ninguém, para letra nenhuma, tá certo? Mas eu tenho aqui a letra G e a letra C.
A letra G, ela tem fonemas diferentes. Ela tem 2 fonemas. Ela tem o fonema G antes das vogais A, O e U. Por exemplo, na palavra gato, é o som do G. Mas na palavra gelo, eu já tenho outro fonema, tá? Que é o fonema que a letra G pegou emprestado com a letra J. Que é o fonema da letra J é J. É o mesmo som que a letra G usa antes das palavras gelo e da palavra girafa, por exemplo, certo? Então aqui, ó, o grafema G, ele tem 2 sons, da palavra gato, gule e goma, da palavra gelo e girafa. Então essa é uma regrinha, tá certo? Que a gente precisa o quê? Utilizar o dicionário quando a gente está com dúvida. Eu vou escrever a palavra girafa. Girafa é com o quê, professor? É com G ou com J? Vamos pesquisar no dicionário, porque a gente vai ter certeza realmente qual é a letra que a gente vai escrever aquela palavra, tá certo? O mesmo acontece com a letra C, tá? A letra C também tem 2 fonemas. E aí, ó, vamos ler aqui essas palavras. Cidade, nascer, posse, roceiro, caroço, perseguir, sapo, piscina e espaço. O que essas palavras têm em comum? O que a gente pode observar em comum aqui nessas palavras? Eu tenho aqui cidade, eu tenho o som do S. Aqui eu tenho nas, o mesmo som, porém está representado com grafemas diferentes. Aqui eu tenho o som do S com a letra C. Aqui eu tenho o som do S com 2 letras, certo? A letra S e a letra C. Aqui eu tenho caroço, ó, só, com cedilha. E aqui eu tenho roceiro, com a letra C. Perseguir, seguir, com a letra S. Então, eu tenho aqui, todas as palavras, ela tem o som S, porém, está escrita com grafemas diferentes, certo? Então, ó, todas apresentam o mesmo fonema, o fonema S. No entanto, elas estão escritas com as grafias diferentes. Eu tenho C, eu tenho S, eu tenho palavras com SS, eu tenho palavras com CS e tenho palavras com cedilha. Então, no entanto, é necessário conhecer algumas regras que nos auxiliam a descobrir o que usar. Mas, na maioria das vezes, é preciso consultar o dicionário para confirmar qual é a grafia correta, certo? E aí eu trouxe para vocês algumas regras. Olha só. Quando o dígrafo CS acompanha as vogais, ela tem o som. Quando ela acompanha a vogal E e I, ela tem o som de S, certo? Em piscina e descer. Quando piscina, descer e nascer. E eu tenho também a outra regrinha. Quando a consoante C vem antes da vogal E e da vogal I, ela também vai apresentar o som Si, certo? Como eu tenho aqui, ó, cidade, roceiro, cebola e bicicleta. Observa que em todas essas palavras eu tenho C acompanhado da vogal ou da vogal I ou da vogal E. Eu tenho ainda o dígrafo SS. Quando ele está no meio das palavras, ele também vai apresentar o som de S. Pássaro, posse, massa e missa. Importante, nunca inicie palavras com SS para ter esse som de S. Para ter esse som de S no início das palavras, eu tenho a letra S com o som de S, né? Com o som dela, que é o sonzinho da letra S, que os outros grafemas pegam emprestado. Então, aí eu já tenho, ó, S, certo? E aí eu tenho as palavras sapo e salada, que aparecem no início das palavras. Eu tenho esse som após uma consoante, ensino, tá? E aqui, ó, ensino e perseguir. E eu também posso encontrar esse som da letra S aí sozinho, quando ele está no final da sílaba. Olha só, escola, certo? Estojo. Eu também tenho o C cedilha com o som S. São acompanhados pelas vogais A, O e U, como caroço, fumaça e açúcar. Importante,
A consoante C nunca acompanha as vogais E e I. A consoante C, cedilha, tá certo? Nunca vai acompanhar a vogal I e nem a vogal E, tá certo? Cuidado, tem que prestar atenção às regrinhas. E aí a gente conclui que aprendemos que usamos grafemas, que são as letras, para representar os sons da nossa fala. Aprendemos também que alguns grafemas possuem mais de um fonema, como é o caso da letra G e da letra C, que apresentam 2 fonemas. E aprendemos que podemos encontrar vários grafemas para o mesmo fonema, que é piscina, cinema, sapo, caroço. Mas aí eu continuo insistindo. Sempre que surgir uma dúvida, procure consultar o dicionário, tá certo? Ele será o seu amigo e pode ser o dicionário impresso, o livro, né, o dicionário físico, e pode ser também aquele que tem lá na internet, tá certo? Você pode sim pesquisar na internet, no dicionário online, tá certo? E aí, para finalizar a nossa aula, eu não poderia deixar para vocês um desafio. Então, vocês vão ler o próximo texto que vai aparecer e vocês vão observar que esse texto vai apresentar palavras, de várias palavras escritas com X e CH, mas algumas delas estão erradas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o dicionário e aí você vai ler o texto. Deixa eu mostrar o texto para vocês. Esse é o texto. O cochilo de nariz branco. E aí você vai ler esse texto, você vai perceber que nesse texto existem algumas palavras, tá? Que estão escritas com X, mas é com CH. Algumas palavras que estão escritas com CH, mas é escrita com X. Então você vai procurar nesse texto, tá certo? Quais são essas palavras? E aí você vai fazer uma listinha no seu caderno e vai escrever a palavra correta, tá? Você escreve a palavra como ela está no texto e do lado você escreve a correta. Se ela está escrita com X, mas ela não é com X, ela é escrita com CH, tá? Vou dar só um exemplo de uma palavra que tem aqui. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra lixo. Essa palavra lixo aqui, ela está escrita com CH. Será que lixo, a palavra lixo realmente é com CH ou é com X? Né? Então, você vai fazer essa pesquisa, fazer essa lista, responder direitinho, tá? E na próxima aula, nós vamos fazer a correção. Eu trago a correção para vocês dessa lista aí de palavras que vocês vão fazer, certo? Tchau, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e se cuidem.